atestado, não foi nem trabalhar hoje. Septuagésima oitava sessão ordinária da 18ª legislatura. 18 de novembro de 2024. Boa noite. Boa noite. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores. Lista de presença, 18ª legislatura, 78ª sessão ordinária de 2024. 18 de novembro de 2024. Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Aravec Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro, Vanderlei de Freitas Carvalho, notando-se a ausência de Noemi de Souza Lobo, justificada por atestado. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 78ª sessão ordinária da 18ª legislatura. Peço a todos que ficam em pé para efetuar a leitura de um texto bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, na qual eu convido a vereadora Angélica. Alegria do amor fraterno. Ó, como é bom, como é agradável viverem os irmãos em harmonia. É como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba de Araão, e desce até a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, pois é lá que Deus dá sua bênção e a vida para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ata grande, hein, hoje. Nossa, que ata grande. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 13 de novembro de 2024. Presidente Claudemir Moreira, vice-presidente Jair Paulo Francisco, primeira secretária Mariângela Aravec Arakawa, segundo secretário Aparecido Messias da Silva. Aos 13 dias do mês de novembro do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2024, às 19 horas na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com os vereadores devidamente convocados: Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Aravec Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presidência o vereador Claudemir Moreira e a secretária, a vereadora Mariângela Aravec Arakawa. A seguir, o senhor presidente pediu para a secretária fazer a chamada dos vereadores. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu à secretária para fazer a leitura do edital de convocação. Em seguida, o senhor presidente pediu a todos para ficarem em pé
para fazer a leitura do trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, no qual convidou o vereador Paulo Sérgio Ribeiro. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Na sequência, o senhor presidente colocou a referida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem 022/2024, que encaminha o projeto de lei 021/2024, que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$300 mil e dá outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem 023/2024, que encaminha o projeto de lei 022/2024, que dispõe sobre crédito adicional suplementar no valor de R$650 mil e dá outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem 024/2024, que encaminha o projeto de lei número 023/2024, que dispõe sobre crédito adicional suplementar no valor de R$3.820 mil e dá outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Logo após, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem número 025/2024, que encaminha o projeto de lei 024/2024, que dispõe sobre crédito adicional suplementar no valor de R$504 mil e dá outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem 026/2024, que encaminha o projeto de lei número 025/2024, que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$719.500 e dá outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres de comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 021/2024. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão e votação. Aliás, em discussão, tendo os vereadores Mariângela Aravé Caracal e Jair Paulo Francisco falado sobre o projeto. Mas esse é o jeito que ele foi apresentado. Ah, é? O original. Depois vocês vão votar o emendado. Por que da creche não passava de manhã? É o outro. Não é esse? Esse é o da LED. Esse é da reforma da praça. Qual que é esse? Eu É o acho 25? que é esse Eu que vou era. conferir Você o 25. confere? Tá. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo os vereadores Mariângela Aravé Caracal e Jair Paulo Francisco falado sobre o projeto. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 022/2024. Logo após, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da emenda modificativa ao projeto de lei 022/2024 da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, o senhor presidente colocou a emenda modificativa em discussão, tendo os vereadores Vanderlei de Freitas Carvalho, Paulo Sérgio Ribeiro e Claudemir Moreira falado sobre a referida emenda. Na sequência, o senhor presidente colocou a referida emenda em votação,
sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão para que a Comissão de Justiça e Redação dê parecer sobre a emenda e inclua no projeto. Reabrindo a sessão, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do parecer de Comissão de Justiça e Redação referente à emenda modificativa ao projeto de lei 022/2024. Logo após, o senhor presidente colocou o projeto de lei 022/2024, emendado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 023/2024. Logo após, o senhor presidente colocou o projeto de lei 023/2024 em discussão, tendo os vereadores Angélica Giovana do Carmo Prata, Paulo Sérgio Ribeiro, Noemi de Souza Lobo e Maria Ângela Araveca Arakawa falado sobre o projeto. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo reprovado por 6 votos contrários. Dando continuidade, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 024/2024. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo as vereadoras Angélica Giovana do Carmo Prata e Noemi de Souza Lobo falado sobre o projeto. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo reprovado por 7 votos contrários. Na sequência, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 025/2024. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da emenda modificativa ao projeto de lei 025/2024 da Comissão de Finanças e Orçamento. Logo após, o senhor presidente colocou a emenda modificativa ao projeto de lei 025/2024 em discussão, tendo os vereadores Paulo Sérgio Ribeiro, Noemi de Souza Lobo, Angélica Giovana do Carmo Prata, Maria Ângela Araveca Arakawa e Claudemir Moreira falado sobre a emenda. Na sequência, o senhor presidente colocou a referida emenda em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão para que a Comissão de Justiça e Redação dê parecer sobre a emenda e inclua no projeto. Reabrindo a sessão, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente à emenda modificativa ao projeto de lei 025/2024. Logo após, o senhor presidente colocou o projeto de lei 025/2024 em votação. Aliás, em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente consultou a secretária sobre a lavratura da ata, deixando-a posterior. E no dia 18 de novembro de 2024, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Claudemir Moreira, presidente, Jair Paulo Francisco, vice-presidente, Maria Ângela Araveca Arakawa, primeira secretária, Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora, Aparecido Messias da Silva, vereador, Laudelina de Souza da Silva, vereadora, Noemi de Souza Lobo, vereadora, Paulo Sérgio Ribeiro, vereador, Vanderlei de Freitas Carvalho, vereador. Só um minutinho. Tá. É que teve um errinho no valor. Corrigir? Então eu vou só corrigir. Na hora de falar em tempo, eu vou falar? É o 25. Em tempo. O projeto, então, eu vou ler de novo a ata corrigida. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem 026/2024, que encaminha o projeto de lei 025/2024, que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$ 1.256.500 e da outras providências. Corrigido, senhor presidente.
ficou. Coloca a referida ata em discussão. Coloca a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Obrigado, Taz. Cadê a água? O boi bebeu? Já colocou. Os vereadores do sexo masculino podia fazer uma vaquinha e contratar a Fernanda Mourão para cantar para nós no fim do ano. Não vai ter um churrasco nosso de despedida? Loiraça que imita aquela que morreu. André Calvo não, André. Agora é o que expediente. Ô Lília, o que eu vou ler? Ah, eu vou falar isso, né? Daí eu vou pedir para a dispensa da leitura. Passando para o expediente, peço à secretária que faça a leitura da proposta da emenda da Lei Orgânica número 001/2024. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da proposta de emenda da Lei Orgânica, de acordo com o artigo 157, parágrafo único do Regimento Interno, e solicitando leitura somente da justificativa. Coloco o requerimento verbal da vereadora Maria Ângela Lavec Aracal em votação. Os favoráveis sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Encaminho o referido. Não, vou ler a justificativa. Tabatinga, São Paulo, 5 de novembro de 2024. Justificativa. Propõe-se a presente revisão da Lei Orgânica do município de Tabatinga, São Paulo, a fim de adequar o texto da Lei Maior Municipal às novas disposições constitucionais e legais, além de buscar torná-la mais completa e robusta. Com isso, buscou-se adequar terminologias como tarifas, preços públicos, áreas de expansão urbana, entre outros. Foi proposta a remodelação do artigo 7º e inserção do artigo 7º-A, a fim de deixar mais claro
a efetiva participação popular e seus respectivos instrumentos. O artigo 11 foi refeito para compatibilizar as atribuições da Câmara Municipal, deixando claro que esta disporá, deliberará e aprovará os instrumentos do referido artigo, vez que muitos destes são de iniciativa do Poder Executivo. No artigo 12, caput, foi corrigido um erro de redação estabelecendo que compete à Câmara Municipal privativamente, sendo que no texto original constava previamente. Além do mais, em seus incisos, buscou-se deixar claro o julgamento pela edilidade, tanto dos vereadores como também do prefeito municipal. O artigo 13 foi remodelado para compatibilizar o acesso de informações por meio eletrônico, considerando que atualmente a principal fonte de informação pública advém da internet através do portal da transparência. O artigo 17 foi refeito para constar os percentuais constitucionais de limite de despesa, crimes de responsabilidade e outras disposições advindas da Lei Maior. Já o artigo 20 busca compatibilizar o regime de adiantamento com a Lei nº 4.320, que trata do Sistema Financeiro Nacional, deixando claro que o adiantamento será para servidores e não agentes políticos, como constava na redação original. No artigo 21, a alteração diz respeito à vedação de 2 mandatos subsequentes da mesa diretora pelos vereadores, consoante estabelece a Constituição Federal. O artigo 23 faz alterações nas atribuições da mesa diretora da Câmara Municipal, deixando claro que os cargos devem ser criados por lei, revogação do inciso 3, que trata da declaração de extinção do mandato de vereador, vez que tal atribuição é do presidente da Câmara Municipal. Também foi alterado o prazo de envio à resposta do orçamento da edilidade, a fim de compatibilizar os prazos com a Constituição Federal, além de estabelecer a possibilidade de compensação do valor de 1/10 não utilizado à Prefeitura. Com relação às alterações do artigo 24, 26 e 29, busca-se compatibilizar o regramento das sessões com um novo regimento interno da Câmara Municipal de Tabatinga. Assim, para a abertura de qualquer sessão, é necessária a presença de, no mínimo, maioria absoluta dos vereadores, os períodos da sessão legislativa e de recesso, além da possibilidade de convocação de sessão extraordinária pelo prefeito municipal, desde que haja interesse público relevante e urgente, devendo ser aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, a fim de evitar interferência indevida entre os poderes. O artigo 30 buscou ampliar as competências das comissões, a fim de possibilitar o exercício das prerrogativas de fiscalização pela edilidade, o que também foi feito no parágrafo único do artigo 37. De outro lado, os artigos 33 e 34 buscam compatibilizar as atribuições do presidente da Câmara Municipal com o regimento interno, bem como os casos de votação. Os artigos 42 e 42A buscam deixar claro os casos e diferenças entre cassação e extinção de mandato de vereador, o que também ocorre no caso do artigo 68 e 69 da Lei Orgânica para o mandato de prefeito municipal. Por sua vez, as alterações do artigo 47 e 48 tratam da participação popular na elaboração das leis com fundamento constitucional. Os artigos 50, 54, 55, 55A e 55B tratam da elaboração legislativa, estabelecendo quais casos serão necessários o quórum de votação de 1/3, além de diminuir o prazo de tramitação de urgência para 5 dias úteis, considerando a tramitação célere do projeto, sendo que, ao pedir o regime de urgência, deve haver fundamentação concreta, discorrendo as razões da urgência, sob pena de incidir
na tramitação ordinária. Também foi explicitado que os projetos de lei que implicarem aumento de despesa devem indicar a respectiva fonte de custeio, considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 65 traz previsão constitucional expressa no sentido de necessidade de renúncia ao cargo de prefeito para concorrer a outro, além dos casos de inegibilidade, sendo que a reiteração deste dispositivo no texto da lei orgânica garante maior segurança jurídica. Os artigos 73, 73A e 77 tratam das atribuições do prefeito e seus secretários ou equivalentes, ressaltando os casos em que é necessário o envio da documentação à Câmara Municipal para acompanhamento do seu governo, como é o caso do artigo 73A, que estabelece a necessidade do envio do programa de metas para controle e acompanhamento da administração pública. No artigo 82, buscou-se positivar princípios da administração pública previstos nas Constituições Federal e Estadual, a fim de garantir maior segurança jurídica, corrigir erros de redação dos incisos, além de incluir dispositivos relevantes no que tange aos direitos dos servidores públicos e consolidar precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que o teto remuneratório dos procuradores é vinculado ao subsídio mensal dos ministros do STF e não do prefeito, conforme prevê a própria Constituição Federal. Nesta toada, deixou-se claro que, no artigo 85, que o regime de previdência adotado é o geral. Os artigos 84 e 105A, por sua vez, buscam assegurar o serviço público de qualidade aos administradores. Também foi inserido o artigo 87A com a inserção da seção 4 da Advocacia Pública, constando expressamente sua função essencial à Justiça, suas competências, deveres e direitos, tanto a Procuradoria do Executivo quanto do Legislativo, que devem ser devidamente equiparadas. No artigo 89, buscou-se modernizar a forma de publicação dos atos oficiais, substituindo a publicação em mural para sítio eletrônico. Já os artigos 98, 101, 102 e 104 buscam compatibilizar o regimento dos bens municipais com a legislação atual, de forma que foi prevista a inserção do parágrafo 3º do artigo 104, determinando que, quando houver paralisação de obra, a Câmara Municipal deve ser comunicada e deve ser justificado. Os artigos 109, 117A, 119, 120 e 121 tratam da questão tributária municipal. No artigo 109, buscou-se atualizar as disposições relativas aos tributos de competência do município. No artigo 117A, foram incluídas as disposições constitucionais relativas à limitação do poder de tributar para garantir maior segurança jurídica e constar expressamente na lei orgânica. O artigo 119 trata da repartição de receitas, sendo que as alterações buscam deixar em consonância com a Constituição Federal e Estadual, já atualizada com a reforma tributária. Os demais tratam de pequenos ajustes de redação e compatibilização com a legislação. Do outro lado, os artigos 126, 129, 129A, 130A, 131A tratam das disposições orçamentárias. No artigo 126 foram trazidas alterações para compatibilizar os prazos das peças orçamentárias com a Constituição Federal, sendo que o artigo 129 trata das vedações, realizando-se pequenos ajustes. De outro lado, o artigo 129A trata das medidas de ajuste fiscal, consoante ao texto constitucional, enquanto o artigo 130A inclui as emendas impositivas disponíveis aos vereadores. Por fim, o artigo 131A trata das medidas relacionadas ao pagamento de precatórios, também de acordo com a Constituição Federal.
No artigo 140, são realizadas algumas alterações para tornar o texto do capítulo sobre a fiscalização contábil e financeira mais completo e robusto, o que também foi feito com o artigo 141, que trata do controle interno, trazendo mais atribuições para o controle, além das vedações de nomeação para tal controle, pessoas que não sejam idôneas. Com relação aos artigos 142, 143 e 144, foram realizadas alterações no que tange à administração distrital, de modo que foi removido do Conselho Distrital, que na prática é inexistente, adequando à realidade local, de modo que atualmente há o subprefeito responsável pela administração do distrito. Já os artigos 152 e 153 trata das audiências públicas, deixando claro a necessidade de exposição ao público a tramitação das peças orçamentárias, além de modernizar os meios de convocação, ficando explícito que pode haver a divulgação de tais audiências em qualquer meio de comunicação, não só por meio de jornal impresso. Com relação às políticas municipais, os artigos 156 e 157, que tratam da saúde, foram propostas alterações para torná-los mais robustos, deixando claro a disponibilidade de exploração de serviços de saúde por entidades privadas, além de estabelecer a necessidade de capacitação e valorização dos profissionais de saúde, essencial à prestação de serviços públicos de qualidade no SUS. Ainda na mesma temática das políticas, são propostas alterações nos artigos 162, 163, 168-A, 169, 170 e 172, relacionadas à política educacional, cultural e desportiva. Assim, no artigo 162, foram explicitados princípios e objetivos que regem a política educacional. No artigo 163, propõe-se inclusão no rol de atribuições do município, deixando expresso a educação igualitária e inclusiva. Além do mais, fez-se necessário incluir disposições sobre políticas educacionais às pessoas portadoras de deficiência. No artigo 170, foi feita a previsão expressa do que constitui o patrimônio cultural do município, além de remodelação do artigo 172 com positivação de princípios que regem as práticas desportivas. Do outro lado, os artigos 176-A, 176-B, 176-C, 176-D tratam da política social de assistência social. Com isso, é proposta a inserção do artigo 176-A com incumbências específicas à municipalidade nesta área. O artigo 176-B busca a proteção social do idoso, enquanto o artigo 176-C das pessoas portadoras com deficiência e o artigo 176-D da criança e do adolescente, todos em consonância com a Constituição Federal. Também propõe-se a revogação do artigo 178, visto que o texto do caput e seu parágrafo 1º já são englobados pelos artigos que serão inseridos, além do que o parágrafo 2º utiliza termos vagos, imprecisos e estigmatizantes, como correção dos desequilíbrios do sistema social e recuperação dos elementos desajustados, de modo que não se coaduna com o texto e espírito constitucional. Com relação à política urbana, propõe-se a revogação dos incisos 1 e 2 do artigo 186, que tratam, respectivamente, da orientação e gratuidade da assistência jurídica e criação de órgãos de proteção e de defesa do consumidor. No caso, tal orientação e assistência jurídica é incumbência inconstitucional da Defensoria Pública ou convênios com esta, enquanto a proteção do consumidor é realizada pelo PROCON. Assim, tais incumbências devem ser realizadas pelos órgãos competentes, de forma que se propõe a alteração do inciso 3 do mesmo artigo para determinar a atuação coordenada com União e Estado
e demais órgãos de proteção ao consumidor. Sobre a política urbana, propõe-se alterações nos artigos 193, 195, 199 e 200, bem como inserção do artigo 194-A. Na grande maioria, são pequenas alterações para dar maior coerência ao texto da lei, sendo que o artigo 194-A busca deixar claro os casos da função social da propriedade, que também é de mandamento constitucional. No caso do artigo 199 e 200, buscou-se deixar claro que a política de transporte urbano deve obedecer aos princípios previstos quando houver tal transporte coletivo, vez que atualmente não há tal serviço público, considerando que o município é de pequeno porte. Por fim, com relação à política de meio ambiente, propõe-se a inserção do artigo 206-A, 207-A, 207-B, 207-C. O artigo 206-A busca deixar claro a questão da responsabilidade ambiental, de modo que os poluidores são responsáveis pelos danos causados ao meio ambiente, de modo que o artigo 207-A estabelece a necessidade de novos empreendimentos, observar os padrões ambientais a fim de evitar qualquer degradação ambiental. Na mesma esteira, são os artigos 207-B e 207-C, que trata das áreas de conservação de áreas protegidas e efluentes e corpo d'água. Com isso, os vereadores abaixo-assinados da Comissão de Justiça e Redação propõem a respectiva revisão da Lei Orgânica de Tabatinga, São Paulo, de modo a torná-la mais moderna, robusta e completa, além de estar em total consonância com a Constituição Federal e Estadual. Tabatinga, 5 de novembro de 2024, Comissão de Justiça e Redação. Jair Paulo Francisco, presidente. Mariângela Aravec Arakawa, relatora. Paulo Sérgio Ribeiro, membro. Encaminho a referida proposta para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 002/2024. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de resolução de acordo com o artigo 157, parágrafo único do Regimento Interno e solicito leitura somente da justificativa. Coloco o requerimento verbal da vereadora Mariângela Aravec Arakawa em votação. Os favoráveis sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Justificativa. Propõe-se o presente projeto de resolução a fim de alterar o regimento interno para se adequar à revisão da lei orgânica que está sendo efetuada também por esta comissão, a fim de ambos os textos fiquem harmônicos e coerentes um com o outro. Assim, no artigo 9º, propõe-se a alteração de seu parágrafo 1º para deixar claro que a eleição da mesa diretora ocorrerá no ano subsequente à eleição municipal. No artigo 15, que trata das atribuições da mesa diretora, propõe-se a alteração do inciso 14 para corrigir que os cargos são criados por lei e não resolução, como previa a redação anterior. Ainda revoga-se o inciso 15, que versava sobre a extinção do mandato de vereador, competência esta que é do presidente da Câmara Municipal. Também foi alterado o inciso 16, para constar que a edilidade deve enviar sua proposta orçamentária até 30 de julho, a fim de compatibilizar com a lei orgânica. Por fim, propõe-se alteração no inciso 20, para deixar claro a possibilidade de compensação de saldo ao final de ano da Câmara pelo Poder Executivo, a fim de facilitar as operações financeiras no início do ano. Foi proposta alteração no artigo 18, para estabelecer a obrigação de disponibilizar os balancetes da Câmara Municipal no portal da transparência e também cópias a quem solicitar, retirando a obrigação de ser apresentado em plenário, que entendemos desnecessária. O artigo 20 trata das atribuições do presidente da Câmara Municipal e, com isso, propõe-se alteração no inciso 2, a linha K,
para estabelecer que o presidente deve pautar as matérias em até 60 dias a partir do seu recebimento, evitando-se que seja protelada a discussão de alguma proposição ou até mesmo arquivada. Foi proposta alteração no inciso 7, a linha A, para deixar claro que a demissão dos empregados públicos efetivos somente ocorrerá após regular processo administrativo, consoante a lei dos servidores municipais, além de alterar também a linha D para constar a possibilidade de compensação do 12º da Câmara Municipal com a Prefeitura. Nos artigos 36 e 37, foram alterações pontuais para corrigir termos, artigos, quórums de votação, a fim de compatibilizar com a lei orgânica, no que tange a destituição dos membros da mesa diretora. No artigo 50, foi substituída a redação que poderá receber para receberá, referente ao subsídio diferenciado do presidente da Câmara Municipal. O artigo 51 trata das faltas e licenças dos vereadores, e com isso foi incluído que fica justificada a falta pelo falecimento de parentes próximos, ocorridas até 5 dias úteis antes da sessão. Ainda com relação à justificativa das faltas, foi previsto que deve ocorrer até 3 dias úteis após a falta, sendo que, caso não seja possível ir até a Câmara Municipal, o documento comprobatório pode ser enviado eletronicamente. No artigo 53, houve pequena alteração para retirar as sessões extraordinárias, visto que, caso haja falta a estas, ocorrendo fora do recesso, haverá desconto de subsídio, tais faltas não acarretam extinção do mandato. O artigo 56 e 77 buscaram compatibilizar os casos de extinção do mandato do vereador e prefeito com os casos previstos na lei orgânica após sua revisão. Os artigos 58, parágrafo 2º e 66 tratam dos casos de decoro parlamentar, deixando mais detalhados os casos em que ocorre sua quebra e pode ensejar a abertura de processo e cassação de mandato de vereador, a fim de garantir maior segurança jurídica aos edis. De outro lado, os artigos 61 e 80, parágrafo 2º, também são alterações para compatibilizar com a lei orgânica, além de numeração do artigo em remissão. No parágrafo único do artigo 89 e no artigo 117 foi deixado claro que a nomeação de membros da comissão ocorre por portaria. Correções da mesma natureza também foi realizada no artigo 263 para adequar o que é feito por portaria e o que deve ser feito por despacho do presidente. Com relação às reuniões das comissões, propõe-se alteração no inciso 1 do artigo 97 para alterar para reuniões quadrimestrais, dando uma periodicidade maior entre as reuniões que eram mensais, a fim de que os membros possam coletar mais informações e subsídios para as reuniões. Ainda foi proposta a alteração do parágrafo 4º do mesmo artigo, a fim de estabelecer que esta pode ser feita de forma online. Os artigos 103 e 104 tratam dos prazos das comissões. Com isso, optou-se por deixar claro que estes serão em dias úteis, a fim de que não haja qualquer dúvida. Ainda sobre as comissões, propõe alteração no inciso 2 do artigo 109 e inciso 1 do artigo 191, para que sejam votados qualquer parecer contrário de qualquer comissão, não só da Comissão de Justiça e Redação, como prévia redação anterior. No artigo 131, foi incluído 2 parágrafos a fim de constar recesso administrativo na Câmara Municipal de 20 de dezembro a 3 de janeiro, visto que atualmente não há expediente em tais datas, considerando as festividades do final de ano e havendo previsão expressa no regimento, garante-se maior segurança jurídica aos servidores da Câmara. No artigo 134, buscou unificar o quórum da maioria absoluta tanto para o expediente quanto para a ordem do dia, retirando a dualidade que havia anteriormente, 1/3 para expediente e maioria absoluta para a ordem do dia.
Com isso, também se alterou o artigo 147 para constar que o vereador já deve estar presente no expediente, para que não seja computada a falta. No artigo 144, foi realizada pequena alteração no parágrafo 1º para a remoção do inciso 5, que é inexistente no artigo. No artigo 176, foi alterada a questão do regime de urgência, visto que a experiência mostrou que o prazo de 72 horas estava muito exíguo para a tramitação do projeto, aumentando para 5 dias úteis, além de deixar claro que, se for solicitada urgência, deve ocorrer fundamentação concreta sob pena de se tramitar em regime ordinário. No artigo 182, foram feitas alterações pontuais para compatibilizar a Lei de Iniciativa Popular com a Lei Orgânica Municipal. No artigo 185, foi alterado para incluir o inciso 8, para constar que resolução disporá sobre cassação de mandato de vereador. Por fim, as alterações dos artigos 239, 252, 253 e 254 são pontuais para compatibilizar com a lei orgânica, além de alterar o artigo 276 para deixar claro que os prazos regimentais serão corridos, salvo quando expressamente previstos em dias úteis. Tabatinga, 5 de novembro de 2024, Comissão de Justiça e Redação. Jair Paulo Francisco, presidente. Mariângela Aravé Caracal, a relatora. Paulo Sérgio Ribeiro, membro. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 014/2024 da vereadora Mariângela Aravé Caracal. Requerimento número 014/2024. Autoria Mariângela Aravé Caracal. Assunto: pleitear informações a respeito da construção da ponte de acesso da Rua Primo Cacheta à Rua Torino Fiorani. Contrato 001/2024. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário nos termos do artigo 196, inciso 4 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações a respeito da construção ponte de acesso da Rua Primo Cacheta à Rua Torino Fiorani, conforme contrato 001/2024, com a empresa Alten Engenharia Limitada. Este requerimento se faz necessário devido ao recebimento de questionamentos de munícipes a esta vereadora, se tal ponte já estaria com problemas em sua estrutura, mesmo que ainda não completamente finalizada. Assim, pleitei informações a respeito de como foi feita a obra em questão, se a empresa cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e se há qualquer falha na sua estrutura e, em caso positivo, quais medidas estão sendo tomadas a respeito disso e se haverá necessidade de despender mais recursos públicos no contrato em questão. Desta forma, solicito as informações acima, ressaltando o prazo de 15 dias de resposta, consoante ao artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Tabatinga. Tabatinga, 14 de novembro de 2024, Mariângela Aravé Caracal, a vereadora. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 016/2024, da vereadora Laudelina de Souza da Silva. Requerimento 016/2024. Autoria Laudelina de Souza da Silva. Assunto: pleitear informações a respeito da falta da água no cemitério municipal. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário nos termos do artigo 196, inciso 4 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear esclarecimentos a respeito da falta de água no cemitério municipal. Este requerimento se faz necessário, uma vez que chegou até mim reclamações de munícipes, no sentido que está havendo falta de água no cemitério municipal, impedindo a limpeza de túmulos no local.
Assim, questiono quais medidas a Prefeitura está realizando a fim de resolver tal situação. Desta forma, solicito as informações acima, ressaltando o prazo de 15 dias de resposta, consoante ao artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Tabatinga. Tabatinga, 14 de novembro de 2024, Laudelina de Souza da Silva, vereadora. Encaminho o referido requerimento para o dia da presente sessão. Coloca a palavra à disposição dos vereadores. A palavra está com a vereadora Mariângela Araveca Aracauá. Boa noite, senhor presidente, mesa Boa noite. constituída, secretárias, aos colegas vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de estar falando sobre a instalação dos playgrounds, né, que o prefeito instalou alguns playgrounds na cidade, né? Foram vários pedidos de playgrounds, indicações que eu fiz nos bairros, e agradeço, infelizmente, após a eleição, né, porque antes da eleição, os munícipes, eles cobravam da gente, né, as coisas. E agora as coisas estão acontecendo, mas o que vale é realmente que estão acontecendo. A única coisa que a população tem reclamado a respeito da instalação dos playgrounds é que não foi limpado o local e foi destinado e instalado os playgrounds sem limpeza no terreno, sem um planamento, um aplainar. Então, tem pessoas que estão levando as crianças, mas estão reclamando que tem mato, inclusive. Pessoas lá do Jardim dos Ipês reclamaram comigo a respeito disso. E fica aqui, então, um pedido verbal para que a Prefeitura providencie a limpeza desses lugares onde as crianças brincam, que é perigoso, né? Animais, insetos, escorpiões. Então, eu venho aqui a solicitar a limpeza desses locais. Obrigado, senhor presidente. As ordens, vereadora. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Passando para a ordem do dia, peço à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente à proposta de emenda da Lei Orgânica número 001/2024. Comissão de Justiça e Redação, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 001/2024, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2024, que estabelece revisão e atualização da Lei Orgânica do município de Tabatinga, São Paulo, conforme fundamentado em parecer. Sala das Reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 14 de novembro de 2024. Jair Paulo Francisco, presidente. Mariângela Araveca Aracauá, relatora. Paulo Sérgio Ribeiro, membro. Coloca a proposta da emenda da Lei Orgânica número 001/2024 em discussão. A palavra está com a vereadora Mariângela Araveca Aracauá. Em primeira discussão. Boa noite novamente, senhor presidente. Eu gostaria de estar aqui falando da importância dessa revisão, né? Que a nossa lei orgânica ela estava desatualizada com os padrões atuais. E agradeço muito, senhor presidente, em nome de toda a comissão, o apoio que o senhor presidente deu na questão dessa comissão atualizar, né, a lei orgânica. E agradeço muito também ao nosso jurídico, doutor Matheus, às secretárias, ao Milton, né, doutor Milton, pelo apoio e pela ajuda nessa revisão, que é de suma importância para os munícipes, para Tabatinga, para a Prefeitura Municipal, Executivo e para nós do Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente, pelo apoio, né? E nós da comissão agradecemos muito e nós estamos aqui parabenizando o senhor presidente
porque vai ser um legado dessa sua gestão, senhor presidente. Parabéns. As ordens, vereadora. Coloca a referida proposta em primeira votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão Justiça e Redação referente ao projeto de resolução número 002/2024. Comissão da Justiça e Redação, projeto de resolução 002/2024. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de resolução 002/2024, que altera artigos da resolução 004/2024 do Regimento Interno para compatibilizá-los com a lei orgânica e da outras providências, nos termos do parecer da relatora Mariângela Aravé Caracal. Sala das Reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 14 de novembro de 2024. Jair Paulo Francisco, presidente. Mariângela Aravé Caracal, a relatora. Paulo Sérgio Ribeiro, membro. Coloca o projeto de resolução número 002/2024 em discussão. Coloca o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Coloco o requerimento número 014/2024 em discussão. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Coloco o requerimento número 016/2024 em discussão. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. A mensagem: a riqueza de uma pessoa não está nas coisas que ela tem, mas no brilho que a alma dela tem. A ata Posterior. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.